Bom dia, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem. Mais um programa aqui, Fenacon Talks. Hoje, tratando de um tema que a semana inteira a gente tem conversado, né? Não especificamente deste tema, mas estamos falando em geral de tributos, né? Também de fiscalizações. E estamos aqui com o Fábio Rocha, superintendente de automação e fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Fábio, bom dia. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição para estar aqui conosco hoje, um bate-papo aqui gostoso para falar um pouquinho da fiscalização, dos critérios de fiscalização, né? Das mudanças, o esforço que a gente sabe que todos os estados estão fazendo, o Rio de Janeiro especialmente está fazendo um esforço muito grande para melhorar essa relação ainda mais com o contribuinte e diminuir a burocracia, né? A gente sabe que você faz parte do GTA junto aí com o Wilson, que está aqui conosco também para poder bater uma bola junto nesse bate-papo gostoso. E nós vamos entrar um pouquinho nessas questões todas, viu, Fábio? Falar um pouquinho sobre a intenção e a mudança das administrações tributárias em sair muito da parte, vamos dizer assim, punitiva, só da notificação, tal, indo para um caminho mais orientativo. Isso é uma coisa importante. A gente tem essa sinalização, por exemplo, já na Receita Federal também, muito critérios de forma mais ampla e mais aberta também, e a gente percebe que também que os estados estão indo por esse caminho. Isso é muito bom. Então, esse é meu bom dia a vocês, e já passo primeiro a palavra para o Wilson e, por último, aqui para o nosso amigo Fábio Rocha, para ele começar também a falar um pouquinho esse conceito que lá a Cefaz do Rio tem adotado. Então, Wilson, pode dar o seu bom dia aqui para todos, aqui, por favor. Bom, olá a todos que nos assistem. Estamos aqui mais um programa semanal falando sobre a questão de tributação, doing business, né, ambiente de negócios. E hoje nós temos aqui um ilustre convidado, o Fábio, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fábio, por ter aceitado esse convite. E eu iniciaria aqui o nosso bate-papo, né, com aquela questão que aflige alguns contribuintes, né, no sentido de a gente ainda ter no Brasil uma filosofia de uma fiscalização punitiva. Ontem, até no GTA, você comentou uma coisa muito interessante, até para uma reflexão, né? E para que a gente tenha uma sensação de melhora no ambiente de negócios, né, no ambiente de conformidade tributária, deveria haver uma mudança de mindset da fiscalização de maneira geral, né, no sentido de ser muito mais colaborativa do que punitiva, né? A gente já tem visto algumas ações, né? A Receita Federal ela está intensificando essa abordagem com o contribuinte, né? Através de alguns programas, e isso é muito bem-vindo. Eu acho que a pandemia até acabou acelerando esse processo, né? E eu queria ouvir de você aí qual é o seu pensamento a respeito dessa nova abordagem para os contribuintes, que, como você mesmo disse, isso no mundo todo, né, no mundo todo desenvolvido, está sendo propagado. Um prazer falar com vocês aqui. Bom dia a todos os colegas que estão assistindo, contabilistas, auditores. Então, realmente é um tema muito importante, né? Um tema que eu acho que, como o Wilson adiantou, alguns estados, a Receita Federal também tem atuado nessa questão da conformidade tributária, nessa aproximação, nessa cooperação fisco-contribuinte, né? Isso iniciou em 2004, na verdade. Tá? Então, quando a OCDE lançou o primeiro documento, a primeira publicação sobre gestão de risco tributário, em 2004, né, já houve, dentro das recomendações, a recomendação dessa aproximação, né, da gente trazer a importância da fiscalização, não só da fiscalização, mas da administração tributária, né, que é mais ampla do que a fiscalização, ela se aproximar do contribuinte para poder facilitar, melhorar o ambiente de negócios, orientar no cumprimento, orientar nas interpretações, dar mais previsibilidade ao ambiente,
né, tanto para melhorar os investimentos quanto para proteger os bons contribuintes, né, dar mais segurança jurídica, evitar o conflito, evitar o litígio. E a gente aqui no Brasil, nós estamos em 2021, né, de lá para cá, desse 2004 para cá, diversas publicações da OCDE reforçando isso, e a gente vê aí, por exemplo, em 2013, quando eles lançaram o Cooperative Compliance, né, que é outra publicação bem emblemática, que hoje está sendo usado no mundo inteiro, que é justamente você ter uma cooperação, né, para realizar esse compliance tributário. E, enfim, então, eu acho que aqui no Brasil a gente vê algumas iniciativas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um dos melhores sistemas de autorregularização do Brasil, né? Que é o Fisco Fácil, muito elogiado aqui pelos colegas contabilistas e contribuintes. A gente tem, em São Paulo, eles fizeram um programa nos conformes, a Receita Federal está caminhando também nessa direção. A gente sente falta ainda de alguma legislação nacional que deixe claro, né, essas atribuições, essas competências para a administração tributária, até que possa direcionar melhor isso, né, porque hoje cada estado está fazendo de uma maneira, alguns mais tímidos, outros menos tímidos, mas, enfim, então eu acho que é importante ter alguma legislação nacional, porque, de fato, isso é muito necessário. Vou passar alguns números para vocês, né, que, na verdade, eu tenho como fonte o INSPER, em relação ao contencioso tributário no Brasil, né? Então, a gente tem aí, dentro do contencioso tributário, aqui no Brasil, na minha opinião, um dos maiores problemas, um dos piores índices que nós temos no Brasil, né? A gente tem um contencioso tributário que dá ordem de 11 vezes maior do que os outros países da América Latina, né? E muitas vezes mais ainda do que os países da OCDE. Mas só falando em América Latina, 11 vezes maior é um índice pior do que violência, do que uma série de outros índices que também são ruins aqui no Brasil. Mas, e a gente não pode achar que se deve única e exclusivamente que as reformas tributárias que estão aí vão ser suficientes para melhorar isso, né? Então, a gente precisa melhorar o ambiente tributário, e uma das principais recomendações, em resumo, da OCDE, do CIAT, né, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que dá recomendações nesse sentido, é justamente resolver o problema no início, né? Você deixar claro para o contribuinte quais são as interpretações que você tem para evitar o litígio, você orientar melhor, você atuar preventivamente, né, preferencialmente atingindo todos os contribuintes de forma automatizada e célere, assim que acontece alguma divergência, alguma coisa que você queira que mude o rumo em relação às declarações dos contribuintes. Enfim, então, eu acho que o futuro caminha nesse sentido aqui para a gente no Brasil. E a gente precisa avançar nisso, né? As reformas tributárias, as que estão aí, elas tentaram bastante para o aspecto econômico, também para o aspecto jurídico, mas você vê pouco de administração tributária, pouco ou nada, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer a ciência da administração tributária para a discussão, para a gente entender o que está se fazendo pelo mundo, né, e incorporar isso ao nosso ambiente tributário aqui no Brasil. Sua fala é extremamente importante, né? Porque é o nosso pensamento, né? Aqui em São Paulo a gente também a gente é muito ligado também à administração tributária aqui do Estado, do município, fortemente de muitos anos, né? O atual presidente é lá da Associação dos Fiscais aqui do Estado, um grande amigo nosso, e nós conversamos quando ele assumiu agora, na virada do ano, ele falou justamente nisso, né? De uma administração mais célere, mais junta ao contribuinte e mais, vamos dizer assim, racional, né? Padronizada. Quer dizer, a questão da padronização, acho que ela é importante em todos os aspectos. Eu vejo isso com muita clareza. Você colocou bem a questão de ter alguma legislação nacional que pudesse tomar conta disso. Eu acho que esse é o caminho. Não está sendo esse muito a visão, vamos dizer assim, lá da reforma tributária, né? Mas eu entendo que tanto a legislação do ICMS como a legislação do ISS, se ela tivesse uma legislação única nacional, né, evidentemente mantendo cada órgão com a sua independência, os estados com as suas independências, mas você padronizando uma única legislação, você já andaria um bom passo nesse sentido, porque você, infelizmente, hoje, como a gente tem no Estado, por exemplo, né, temos 27 legislações, quer dizer,
e parece, não, mas são semelhantes, mas não são iguais, né? Então, tem casos e cada estado pratica de uma forma, com um critério próprio do seu estado, isso é muito ruim, né? E o que é pior, né? Outra coisa também que é importante a gente também pensar é a questão das atualizações, né, dos acordos, né? Quer dizer, hoje, todo dia tem mudanças, né? Quer dizer, isso é uma outra coisa que também gera muita insegurança no ambiente, gera insegurança absoluta, né? O próprio empresário, às vezes, não sabe se está fazendo de forma correta ou não, porque pode estar tendo uma mudança. Estamos conversando aqui, está tendo uma mudança lá no CONFAS, sei lá onde, né? Algum ato COTEP, o que for, não importa. Está tendo alguma mudança na esfera dos estados, na esfera federal, enfim. Isso também é outra coisa que a gente precisa também tentar harmonizar, né? Quer dizer, além de fazer uma padronização, criar um critério de atualizações ou anual, né? Ou seja, tudo que se viu, bom, isso aqui não está legal, tá, mas não faz no dia. Vamos juntar tudo isso daí através de um conselho, desses órgãos, das secretarias fazendárias, enfim, no caso do Estado, especificamente, e para anualmente chegar lá e ponderar, né, com a sociedade, olha, isso aqui a gente vai mudar, né? Para funcionar a partir do ano que vem. Quer dizer, é um critério que, pelo menos, você sabe que naquele final de ano talvez tenha alguns ajustes, mas não todo dia, né? Porque isso também atrapalha demais a vida de todo mundo, né? Então, acho que esse é o caminho certo. Eu acredito que essa linha que você colocou é a que é adequada, que a gente imagina que seja melhor, né? Para o melhor ambiente, não só empresarial, mas das empresas, das pessoas, enfim, de todo mundo, porque atrás de um CNPJ sempre tem CPF, né? Então, o sujeito ficar melhor, né? Poder fazer um exame do cardíaco mais tranquilo, né? Não ter muita surpresa na vida dele, mas é uma realidade, a gente precisa ter muito critério. E, evidentemente, essa aproximação, como você bem colocou, e é verdade, né, de hoje, né, dos estados que se iniciaram essa aproximação ao contribuinte, né, isso é uma coisa que também faz toda a diferença e a gente imagina que isso é um esforço muito grande. A verdade é uma só, o Brasil é um país continente, né, com muitas diversidades, realidades diversas, né? Diferente de se pegar uma Inglaterra, que é um pequenininho, França, que não é tão grande, Alemanha, que não é tão grande, entendeu? É diferente, o Brasil realmente é complexo, né? Mas a gente tem que mostrar, vamos dizer assim, para o resto dos países na relação mundial, que o Brasil, de fato, ele é enorme, mas ele é organizado, e de fato é. A questão tributária é um caso, acho que o Brasil é um case mundial, né? De qualidade, de controle, né? Então, hoje se sofisticando bastante nas suas formas de encaminhamento da administração, podendo, inclusive, fazer essa aproximação orientativa, né? Porque tem controle para isso, tem ferramental e tem experiência. Então, nessa linha, eu gostaria aí que também o Wilson fizesse algum comentário e você entrasse aí na rota para a gente comentar de forma mais ampla. Então, uma das conquistas aí do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, foi a eliminação da GIA, né? Um pleito que vem sendo recorrentemente solicitado pelos contribuintes, pelas organizações contábeis, pelos contadores, né? E que virou uma realidade aí no Estado do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, estamos nos aproximando para eliminação, mas a GIA ainda existe, né? E a gente sempre ficou naquela de não entender muito bem o porquê da demora aqui em São Paulo, se a EFD, ICMS e IPI, ela já cumpre o papel da guia de informação e apuração de ICMS, até com informações mais ricas, né, e mais detalhadas, né? Então, por que existe essa dificuldade, né? Pensamos até, a GIA ele pode ser um instrumento de execução caso o contribuinte não recolha o ICMS e a EFD e ICMS não, né? Então, o porquê que isso está demorando tanto aqui em São Paulo e por que vocês aí no Rio de Janeiro rapidamente, né, entre aspas, conseguiram eliminar essa obrigação? E também gostaria de adicionar uma outra perguntinha aí também sobre a GIA, né? Por que a eliminação da GIA não causou
uma redução no consumo de horas na pesquisa do Doing Business, né? Que é uma curiosidade, né? Talvez seja uma percepção, né? Gostaria de ouvir aí a sua opinião sobre esses casos aí. Passo a passo. Vou começar pela última, que a última, na verdade, é a questão do Doing Business, né? Não há explicação para a extinção da GIA e as outras coisas que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, em termos de automatização e facilidade para o contribuinte, que temos trabalhado junto aqui aos contabilistas, Sescom, CRC, desenhamos um sistema que é o Fisco Fácil, que já traz informações, orientações, baixa nota, agrupa, enfim, faz uma série de facilidades, digamos assim, para o contribuinte, para ele estar melhor informado, para ele declarar melhor, enfim, coisas que antes, por exemplo, uma mudança de contabilista de uma empresa, tinha que levar papelada e tal, né? Hoje, com o Fisco Fácil, você pega ali, você tem um retrato, né, de como é que está contabilmente aquela empresa, né? Fora isso, teve a extinção da GIA, a gente automatizou uma série de processos, né, eletrônicos que agora são a resposta automática, coisas que demoravam um mês, agora está demorando minutos, né? Enfim, então, nada disso repercutiu na nota do Doing Business, o que, na minha opinião, é um erro da metodologia deles, né? A gente tem que sempre avaliar, né? Mas por quê? Como pode? Né? Porque se o nosso maior ofensor de tempo gasto com declaração e pagamento de imposto era justamente o preenchimento da GIA, né? A gente extingue a GIA e ainda assim não muda nada o número de horas, ou muda quase nada, né? Algo está errado, né? Então, porque nós estamos evoluindo, claramente estamos evoluindo. Eu acho que a fala do Sérgio é muito boa, no sentido em que ele diz que tecnologicamente o Brasil hoje, em termos de administração tributária, está no topo do mundo, é um dos melhores. Então, a gente tem nota fiscal eletrônica, a gente tem os controles, a gente tem as declarações eletrônicas, pagamento eletrônico, ou seja, em termos de tecnologia, a gente realmente está bem, a gente está avançado, a gente está no topo do mundo, né? Agora, faltam algumas práticas, como eu falei, né, no início, essa questão, né, a gente vai explorar um pouco melhor, que é a conformidade tributária. E quando se fala em conformidade tributária, a sugestão do Sérgio, vamos de tempos em tempos atualizar, não atualizar diariamente. Eu vou além disso, né? O que a literatura técnica fala sobre isso? A literatura técnica fala que as obrigações tributárias, elas não devem ser determinadas pela administração tributária e o contribuinte cumprir, né? Assim, uma coisa determina e cumpre. Não. Ela tem que ser desenhada setor por setor, em conjunto entre a administração tributária e o setor, né? De modo a minimizar o quê? O custo final do produto ou serviço. Então, a literatura técnica, ela vai além, né? Porque essa construção das obrigações, ela não tem que ser feita com foco exclusivo em controle. Ela tem que balancear o controle com o ambiente de negócio. E aonde está o ambiente de negócio nisso? Eu tenho que minimizar o custo final do produto, do serviço, minimizar a burocracia, né, para poder, no final, ter um custo menor de produto, serviço. Então, quer dizer, eu tenho que dar estabilidade ao sistema, eu tenho que dar justiça fiscal, ou seja, proteger a concorrência leal. Então, a gente só consegue atingir isso trabalhando em conjunto, né? Então, tem que ter um trabalho, o trabalho da constituição das obrigações acessórias, elas devem ser feitas entre os setores, contabilistas, contribuintes e administração tributária. O foco não pode ser exclusivo de controle, ele tem que ser controle mais ambiente de negócio. E, obviamente, seguindo periodicamente, ampla divulgação. A gente não pode exigir uma obrigação, segundo a literatura técnica, sem divulgar muito claramente, qualquer que seja, qual é a interpretação que nós damos a respeito daquilo. O nome disso é previsibilidade. A gente tem que dar previsibilidade da atuação. A atuação tem que ficar clara, tem que ser muito claro para o contribuinte o que se espera dele, né? Porque com essa clareza, a chance de erro, litígio e gasto dos dois lados com isso diminui muito, né? Se você tem essa clareza, se você atua em conjunto na constituição das obrigações, né? Você fecha interpretações, como eu estava falando, por exemplo, do Cooperative Compliance, né? Que é um outro documento de 2013 que eu aconselho muito a pesquisarem, da OCDE. Justamente, você, setor por setor,
você consegue mapear quais são as obrigações daquele setor, você consegue e desenhar isso em conjunto, você consegue fechar interpretações que tem interpretações que historicamente são divergentes. Isso tem que ser resolvido no nascimento, no início, né? Para poder evitar, não é chegar lá no final e fazer um acordo, porque esse acordo, quer dizer, pode até fazer um acordo no final, acho que está no papel, né? Fazer um acordo, mas não seria muito melhor acabar com todo esse gasto de contencioso, que às vezes passa por 4, 5 instâncias, contando administrativo, judiciário, até mais, 7 instâncias. Então, você tem um gasto enorme, tanto pelo lado da administração pública, quanto para o contribuinte, para, no final, fazer um acordo. Sim, tem que fazer um acordo no final, mas não seria mais inteligente a gente, no início, fechar essas interpretações, a gente seguir numa linha em conjunto com o setor, em conjunto com os contribuintes? Então, é disso que está se falando, né? Então, a conformidade tributária, ela inclui a criação de obrigações de modo a atender ao controle, mas atender ao ambiente de negócio, à previsibilidade, ao equilíbrio da concorrência leal e também ao preço dos produtos, né, e serviços. A gente tem que minimizar. A gente fechar interpretações, as interpretações têm que estar muito claras desde o início, né, de modo em que você não tenha tanto litígio, tanta discussão. Né, isso tem que ser resolvido no início. Né? Então, hoje, tem diversas técnicas e ferramentas para a gente fazer isso, administração tributária, contabilistas e contribuintes, para evitar todo esse contencioso e todo esse gasto de parte. Muito bem, Fábio, você fez uma brilhante explanação. Eu já estava pensando aqui, você falou algumas coisas que tem tudo a ver com o que eu estava pensando aqui. Interessante, porque a gente também, obviamente, se mexe com tributos a nossa vida inteira, né? Especialmente nós do setor contábil, né? Mas a gente está percebendo que está tendo manifestações interessantes, até no Congresso Nacional. O próprio presidente daquela casa, o Lira, ele fez um artigo no jornal essa semana, eu não lembro exatamente que dia, mas comentando essas questões, na questão tributária, especialmente, as mudanças interpretativas, né, administrativas, por parte das administrações públicas, né, de geral, não só federativa, mas enfim, nos estados, no município, enfim, essas interpretações muitas vezes até muda o conceito da lei que foi criada lá no Congresso, né? Ela dá um viés diferente, né? Porque cada um, evidentemente, se a coisa não está muito clara, no nascedouro, como você bem colocou, né? Cabe um monte de interpretação. Então, isso é uma coisa que também existe essa preocupação, que eu achei interessante ele falar isso, porque eu acho que tem que pensar realmente, né, em construir a lei, quando for construir com a maior clareza possível, né? Então, não tem, quer dizer, todos os pares, todos os entes, né, os players daquele tema têm que estar a par e acompanhando aquilo, evidentemente, para que a gente faça no nascedouro, né, uma coisa a melhor possível. Evidente que perfeito nunca vai ter, mas o mais adequado possível tem que ter uma interpretação muito homogênea. Esse é um primeiro ponto, né? É importante você comentar. A questão do contencioso, você falou de forma muito clara, e isso para mim estava muito cristalino, né? Evidente que o contencioso não é bom para ninguém, para as secretarias fazendárias, para a Receita Federal, para o governo, porque não entra dinheiro no caixa, né? É óbvio. Você tem lá todo um trabalho para poder arrecadar, entrar, para você cumprir, enfim, aquela meta dos governos e tudo mais, sociais, enfim, né? E, de repente, você não consegue cumprir porque existe, por conta das interpretações, né? Existe a possibilidade de defesa, o contribuinte entra com processo administrativo, depois processo judiciário, e aí isso, uma coisa que poderia estar entrando através de uma conformidade mais justa, de autorregularização, em que ele, contribuinte, concordando com aquele posicionamento do Estado, faça a autorregularização, isso agiliza a entrada em caixa desse dinheiro que é justo que entre no caixa do governo, porque é um tributo que está ali sendo cobrado, tá certo? Porque uma coisa é sujeito a errar, pode errar, né? Isso, outra é uma sonegação, são situações distintas, né? A gente já tem muita clareza nisso, né? E tem gente que trabalha com infelizmente ainda, com essa questão para poder ganhar tempo, né? Ele faz por contencioso, a justiça do Brasil ela é morosa, a gente sabe que ela não é muito rápida, e isso, infelizmente, também atrapalha a vida de todo mundo, né? Então,
eu acho que é importante, você falou muito bem, essa questão da conformidade, que implica todas essas questões, né? A gente precisa ter esse pensamento realmente mais próximo do contribuinte, mostrar ao contribuinte que é importante ele dar a contribuição dele, porque tem especialmente esse cunho social, esse cunho do desenvolvimento dos estados, das bases, né? Então, acho que tudo isso a gente precisa trazer, e estamos trazendo, acho que a gente tem que só parabenizar as secretárias fazendárias, vocês no Rio fazem um trabalho muito bonito também, para que a gente possa melhorar essas condições. E, por último, fechando a questão do Doing Business, né? Eu acho que aí você falou muito bem a questão da metodologia. Na metodologia, realmente, você percebe que eles estão muito fora do país, né? Do Brasil, né? É uma metodologia totalmente difícil, né? O questionário em si ele é complexo, ele é grande, né? Extensivo. O número de respondentes no país é pequeno. Eu não sei a média mundial, mas no Brasil eu acho que 60, me parece que é a média, no caso de tributos, né, de pagamento de impostos, mas é um número pequeno, se a gente parar para imaginar, né, o tamanho dos estados, da população brasileira, do que acontece. E, muitas vezes, a pessoa que vai lá, ele fica no automático, né, porque tem tanta coisa para responder e ele nem lê. É uma pena isso, porque não tem essa responsabilidade, essa consciência da importância da resposta que ele vai dar. Então, eu interpreto dessa forma, né? Eu acho que a questão da metodologia realmente ela tem que ser repensada para poder construir um caminho mais eficiente na apuração dessas respostas. Então, eu queria ouvir vocês com relação, enfim, essa temática aí do Doing Business. Em relação à metodologia, a questão básica é que a quem eles estão perguntando, né? Os respondentes não são pessoas que operam diariamente os tributos, ou seja, não são eles que declaram e pagam, né? Então, é muita gente ligada ao contencioso tributário, que de fato no Brasil é um problema, como eu já adiantei aqui, falei, mas não são operadores do sistema nosso tributário, não são as pessoas, não são as mesmas, porque se fossem, teriam notado as melhores, né? Não colocariam. Então, como é que como é que uma pessoa que não declara e paga, né, não faz a declaração, não cumpre as obrigações tributárias, vai medir em horas quanto tempo se gasta, né? E a pergunta mudou alguma coisa para você? Né? É assim que é o questionário. A pessoa diz, não mudou nada para mim, está a mesma coisa. Porque ela não faz, então é difícil, né? Então a metodologia é perguntar para pessoas, a questão é ter que perguntar para as pessoas certas. Acho que a pergunta anterior era, você costuma fazer as declarações mensalmente para empresas no perfil do caso que está sendo analisado? Aí sim, se não, nem adianta perguntar quanto tempo se gasta, porque se ela sequer faz a declaração. Mas, enfim, agora, como mensagem, né, eu acho que assim, eu acho importante, você citou aí a Associação dos Fiscais de São Paulo, o Leone está fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido que eu estou falando, que é trazer a administração tributária como ciência, porque é uma ciência, nesse momento em que a gente está dependendo tanto da ciência, né, e a gente perceber que a ciência da administração tributária ela é ignorada no Brasil, né, praticamente ignorada. Agora, obviamente, algumas administrações tributárias estão com algumas ações, mas se você for observado, como eu falei, falta uma legislação nacional, falta o engajamento das pessoas, nem mesmo no concurso para auditor fiscal, você tem uma matéria de administração tributária. Não tem, você tem 19 matérias e não tem administração tributária como uma matéria, né? O que, para mim, né, é um problema. Você tem uma reforma tributária que está sendo baseada em direito tributário e economia, né? E não está levando em conta a administração tributária, que é uma ciência. Então, por exemplo, estão querendo fazer nacionalmente alguns problemas, assim, vamos simplificar, vamos botar uma alíquota única para tudo, como se isso fosse uma simplificação. Né? Isso não é uma simplificação. Por exemplo, se eu for no banco pegar um empréstimo, eu vou pegar com juros, você vai pegar com outro. Isso não vai complicar em nada, tá certo? A questão não é essa, tá certo? É óbvio que tem, você não vai colocar produtos que possa gerar uma interpretação, esse produto está nessa alíquota ou naquela, isso aí sim, óbvio, você tem que definir bem. Mas não é o problema ter... Enfim, então, e outro ponto, você não vai ter uma legislação, né, até vou passar uma frustração para vocês, mas nacional com todas as obrigações, porque senão uns vão cumprir de mais, outros vão cumprir de menos. Isso é setorial. Se você fizer uma legislação nacional com todas as obrigações que tem que se cumprir, por exemplo, né, você pode ter as diretrizes.
Agora, dizer quais são as obrigações é impossível, porque a partir do momento que você aprovar, ela já vai estar obsoleta, né? Porque vai ter gente cumprindo de mais, vai ter gente cumprindo de menos, e a economia dinâmica vai mudando. Uma hora é eletrônico, outra hora é marketplace, outra hora... Então, quer dizer, essas obrigações elas vão mudando. Então, você pode sim ter uma diretriz nacional, como diz a ciência, né, que tem que ser feita em conjunto, contribuintes e administração tributária, com foco em minimizar o custo e tal, reduzir a burocracia. É isso. Agora, a formação das obrigações ela é muito dinâmica, muito. Uma lei nacional ela tem que ser o mais simples possível, né? Tem que ser o mais fácil de entender, enfim, não pode ser prolixa, ter todas as obrigações ali e achar que resolveu o problema numa tacada só, porque ela vai estar antiga, a partir do momento que ela foi aprovada, ela já vai estar antiga, já vai estar obsoleta. Enfim, então a mensagem, né, final que eu diria é essa: a gente tem que buscar a ciência. A ciência da administração tributária está aí, pouco explorada, é bem verdade, aqui no Brasil, mas muito explorada no resto do mundo, e a gente tem muito a aprender, porque em termos de tecnologia a gente está muito bem, em termos de recursos humanos a gente tem pessoas muito capacitadas de lado a lado, tanto do lado dos contabilistas, do lado dos auditores fiscais, enfim, então tem muita gente capacitada. E, nesse momento, agora, a gente precisa, de fato, de trazer a ciência, né? Ou seja, entender o que está se fazendo em termos da ciência da administração tributária pelo mundo para praticar aqui no Brasil com mais força. Sim, como um recado final, levar, né, para os respondentes do Doing Business aquela mensagem de que o fato de você ser um respondente oficial do Doing Business, primeiro, é um privilégio, né? Segundo, é um dever cívico. E terceiro, é muito importante que você responda com responsabilidade e com propriedade das perguntas que ali estão sendo feitas, né? Como o Fábio disse, se você não se sente confortável em responder aquelas questões, infelizmente você não está capacitado para ser um respondente oficial, né? E certamente alguns avanços que nós tivemos nos últimos anos, como a eliminação da GIA no Rio de Janeiro, como o e-social, como a questão da reforma trabalhista e outras que vieram aí ao longo dos anos, elas não se refletiram nos resultados das últimas pesquisas, né? Certamente fruto de desconhecimento, infelizmente, né? E como o presidente mencionou, o número que a gente tem na última pesquisa, foram 65 respondentes no Brasil, o questionário do pagamento de impostos, né? E será que essas 65 pessoas estavam devidamente capacitadas para responder adequadamente o questionário? Então, a mensagem é essa, né? Responder com bastante responsabilidade, critério, e cumprir adequadamente esse dever cívico, né? Para que ajude o Brasil não a melhorar no ranking, a, de fato, refletir a realidade, né, do consumo de horas, né, para o cumprimento do pagamento de impostos, que o cumprimento do pagamento de impostos exige, né? E, com isso, melhorar o ambiente de negócio aqui no nosso país. Muito bem, o Wilson colocou muito bem a fala. Olha, eu adorei esse programa, porque a gente falou não só da questão do business, nós falamos muito também acho que a administração tributária. Eu acho que é importante esse tema, a gente fazer uma reflexão, né? Valorizar esse trabalho tão bonito que a gente percebe no Brasil. Você comentou, não tinha falado do nome do Leone, que é um grande amigo meu, amigo pessoal, eu gosto muito dele, conheço ele há muitos anos, mais de 20 anos eu conheço o Leone. E sei do que ele faz um trabalho muito bonito, ele é muito vanguardista, ele tem uma visão de futuro muito forte, sempre teve, e fez muitas revoluções dentro da administração aqui, tanto no Estado como no nacional, ajudou muito, né, nesse trabalho. Esse trabalho do Redicinha tem muito da coisa que ele desenvolveu aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que é bem legal isso aí. E realmente, você falou que eu ia sentir muito a questão de não ter uma legislação nacional. Realmente, isso é uma coisa que os meus amigos mais próximos da fiscalização, eu debato bastante. Eu acho que é importante ter, sim. Eu acho que é mais fácil você, com muitas cabeças inteligentes de todas as fiscalizações estaduais, por exemplo, darem as suas interpretações e melhorarem a questão do ICMS, né? Eu até brinquei com o Leandro e falei: a gente precisa trazer de volta o ICM raiz, aquele inicial, que era fácil de calcular. É isso que precisa trazer. A gente sabe o que precisa melhorar. Essa é a diferença. Vocês, da administração tributária,
E nós que praticamos esse trabalho ao longo de todos esses anos que existe esse tributo, né? Então, a gente sabe exatamente o que precisa mexer, aonde mexer, onde estão os buraquinhos, né? Onde é que a gente pode pavimentar legal, que vai ficar boa a estrada, né? Então, eu acho que essa que é a construção, né? Então, a sociedade junto com vocês, da administração, criando melhor na dinamização vamos dizer, dos tributos, trazendo aí sim uma simplificação racional, legislativa, que traga menos interpretações dúbias, né? E que isso é um problema, a gente tem esse problema e que a gente precisa minimizar essas questões hoje, não só no ICM, mas em outros tributos também. Então, agradeço novamente a participação do Fábio, que está conosco, gostei muito de você, Fábio, eu não o conhecia e gostei muito do seu jeito, da sua fala, bacana, gostei de fato do seu trabalho que você vem realizando no Rio de Janeiro e dou para você suas últimas considerações para a gente poder fechar esse programa. E vou te convidar mais vezes aqui, quem sabe, um bate-papo junto com o Leone, para te fazer um bate-bola aqui sobre essa temática que eu sei que está bem na cabeça de vocês, essa aproximação da harmonização das administrações tributárias para a melhoria do ambiente aqui empresarial. Então, devolvendo para você. Maravilha. Agradecer o convite, agradecer ao Sérgio, o Wilson, Fenacom, também aos contabilistas aqui do Rio de Janeiro, fizeram um excelente trabalho em conjunto com a gente para poder evoluir o nosso ambiente aqui no Rio de Janeiro, o ambiente tributário. A gente teve evolução nos últimos anos e vamos buscar cada vez mais essa aproximação para construir junto um ambiente que seja com menos burocracia, que a gente consiga ter um ambiente de negócio adequado para novos investimentos, para o crescimento econômico, que é esse o objetivo. A administração tributária tem que ser uma fiadora desse crescimento econômico, ela tem que, como é no Canadá, que quando alguém quer investir um novo negócio, a administração tributária que recebe a empresa, mostra quais são as interpretações, o que tem que fazer, quer dizer, então você dá uma transparência no que se espera do contribuinte. Enfim, então a gente precisa construir isso em conjunto e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Meus amigos, obrigado. Eu sei que vocês estão lamentando, poxa, acabou. Infelizmente, o programa é mais curtinho, mas teremos outros programas, né, para discutir tudo o que a gente quer discutir de tributos, da administração e especialmente do Doing Business, né? O Doing Business eu acho que é um relatório importante, a gente precisa ter essa consciência, né? E as pessoas que forem se responsabilizar para ser um respondente para esse relatório, que tem que ter essa consciência que foi bem colocada aqui pelo Wilson, porque a gente não pode simplesmente ficar cansado no meio do caminho da resposta e começar a dar ok em tudo, sem fazer uma reflexão importante daquilo que de fato acontece. E se você não está preparado para isso, não precise responder, mas tente oriente a levar a quem entenda com bastante critério a importância desse relatório que faz, ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo programa.